Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer, eu acho que é meu quarto vídeo de pedagogia aqui no canal, e esse vai ser sobre minhas matérias do terceiro período e tirando as dúvidas que vocês tiveram mais frequentes e tal, tipo no formatinho do vídeo que eu fiz anteriormente. Então eu vou deixar todos os links aqui embaixo, tá? Pra vocês conferirem se estão chegando agora, eu não sei. E eu tô fazendo esse vídeo, assim, 2 semanas antes do terceiro período terminar, porque eu sei que tem muita gente me pedindo pra fazer mais vídeos sobre pedagogia, e essas 2 últimas semanas vão ser praticamente prova, então não vai ter muito mais o que acrescentar. Então vai ser isso, eu vou falar das 7 matérias que eu tive, porque esse período eu peguei 7 matérias, estou morrendo, então tô tirando um tempinho assim pra gravar vídeo pra vocês. E enfim, daqui a pouco eu entro de férias pra poder gravar vários vídeos, tá bom? Então tá, então vamos lá começar, espero muito que vocês gostem do vídeo. E não se esqueçam de vocês escrever todas as perguntas aqui nos comentários, que vocês sabem que eu respondo. Então se vocês quiserem saber qualquer coisa, é só perguntar aqui, tá bom? Vamos lá conferir então as matérias que eu fiz nesse terceiro período. Bom, eu vou começar falando das matérias de metodologia, porque eu já tinha feito no outro período e eu dei continuidade a elas. Então as 2 primeiras matérias de pedagogia na minha faculdade são português e matemática. É metodologia do ensino da língua portuguesa e metodologia do ensino da matemática. Eu fiz as 1, né, no semestre passado, e esse semestre eu fiz as 2, as número 2, né. Em matemática, acabou que foi meio assim, eu vi o que eu tinha visto no ano passado, e, tipo assim, vi outros temas ainda que eu vi no ano passado. Então esse ano, por exemplo, eu vi mais sobre fundamental. Ano passado eu tive bastante sobre educação infantil, agora eu vi um pouco mais sobre o fundamental. Eu vi exatamente nos parâmetros curriculares quais são as habilidades que mais ou menos cada ciclo tem que ter e tal. Aprendi um pouco sobre frações, sobre grandeza, sobre sistema decimal. Então eu aprendi realmente mais conteúdos de matemática. Não quero assustar ninguém, são coisas que, tipo, se a gente consegue relembrar assim, durante as aulas, mas é o tipo de coisa que a gente vai ter que estudar, tipo, formação continuada, e ficar sempre se atualizando, porque é uma coisa que a gente viu há muito tempo atrás, e que às vezes, se a gente não tem uma boa base em matemática, tipo assim, a gente teve professores bons nessa época e tal, acaba ficando um pouco mais difícil de entender, mas assim, o que é cobrado nas provas, enfim, na pedagogia, não são matérias de matemática. Eu já disse isso várias vezes, mas tem várias pessoas que começam super assustadas falando, eu dei matemática, eu não sei nada. Gente, a gente está aprendendo como ensinar, só que para aprender como ensinar, a gente tem que saber mais do que os alunos. Então por isso que a gente aprende um pouquinho assim dos conceitos básicos sobre fração, que é, sei lá, uma parte de um todo. A gente aprende que nosso sistema numérico é decimal, mas que tem uns lugares que são de outros jeitos. Enfim, são essas coisas bem básicas, mas que a gente precisa ter esses conceitos bem firmes para passar para os alunos. A gente viu muito sobre Piaget também em matemática, enfim, na questão da relação com o número, da natureza do número e tal. Então a gente se aprofundou um pouco mais nesses temas que são os temas principais do ensino fundamental 1, que é onde a gente vai atuar. Então a matemática foi bem legal, foi isso, e agora no final eu tô tendo várias apresentações de grupo, e cada grupo tem um tema. Então, por exemplo, eu apresentei sobre frações, tem grupo que apresenta sobre grandezas e medidas, enfim, tá sendo bem dividido assim, questão do tempo, e aí a gente vai conseguindo trocar bastante ideia. Então foi bem legal, gostei bastante. Em relação às metodologias de português 2, o que aconteceu foi que isso é uma coisa bem específica do meu curso e das minhas professoras, acho que não seja uma coisa geral, mas eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência. Que aconteceu que no metodologia de português 1, como eu disse pra vocês, eu acabei vendo muito a alfabetização. Então, na verdade agora, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, no município é dividido em ciclos. Então a alfabetização seria do 1º ao 3º ano. E na verdade lá no Metodologia 1 eu foquei bastante no 1º ano, 2º, assim, bem na parte de alfabetização mesmo. Então os diferentes métodos, se é alfabético e tal, você já contei no outro vídeo. Esse ano eu achei que eu fosse acabar vendo, tipo, realmente mais conceitos de português e tal, mas a minha professora, isso é uma especificidade desse caso, né, focou muito em literatura, escrita e realmente trazer livros literários para a sala, então foi muito focado nisso, não na gramática em si, mas na parte literária do português. Então a gente viu muitos livros e autoras que são consideradas boas, não boas, mas enfim, recomendadas para as crianças e tal. A gente tá fazendo projetos, assim, então tipo planos de aula, sequências didáticas, envolvendo livro para a criança gostar de ler e gostar de escrever, porque enfim, a gente parte do princípio que ter uma boa relação com a leitura e a escrita é essencial, não só para português em si, mas para a vida e para todas as matérias. Então, o trabalhado nessa segunda parte do curso foi basicamente escrita e leitura, e a gente também focou uma coisa que eu achei muito legal, que foi livro didático. A gente está analisando livro didático de português e a questão do erro, de corrigir, porque é muito difícil você chegar para uma criança e você
falar pra ela fazer uma redação e ela te entregar a redação, você pegar uma caneta vermelha e riscar tudo e falar que tá errado. Então a gente teve umas aulas de como lidar com isso também, que você, só de usar a caneta vermelha já é ruim pra ela, entendeu? Porque você precisa sinalizar, tipo, quero que você desenvolva mais esse parágrafo, nossa, que ideia legal, não é você chegar e fazendo um X e falando que tá errado simplesmente. Então essa questão de correção, como lidar com os erros das crianças e tal, foi também trabalhado na metodologia de português 2. Além disso, esse semestre eu fiz Sociologia da Educação também, que foi uma matéria bem legal, assim. A gente aprende bastante teoria, então se você não gosta de Sociologia, não, talvez não seja tão legal, mas é muito legal pegar os sociólogos e tal, e depois aplicar na área de educação, mesmo os que não falam especificamente disso. Então a gente viu Marx, Weber, Durkheim e a gente terminou com Bourdieu. Então a gente estudou bastante as teorias e realmente o que eles pensam, cada um desses sociólogos, filósofos, enfim, do que sejam, e depois o que eles pensam sobre a educação. Alguns não pensam especificamente sobre a educação e outros sim. Então alguns, por exemplo, têm uma visão muito de uma sociedade harmônica, igual a Durkheim, e que falam que a escola ela vai meio que corrigir, não corrigir, enfim, não vou ficar entrando nos conceitos, eu só quero que vocês, pra passar a ideia de que, tipo, é legal ver essas visões diferentes, principalmente Bourdieu, que é muito atual, o que ele fala, mesmo há muito tempo, o que ele fala é muito atual. Então a gente também, no final, pegou o livro da Magda Soares, que é super, enfim, renomada na área de linguagem e tal, e a gente leu o livro dela que chama Linguagem e Escola. Então a relação de como a escola privilegia um certo tipo de linguagem, que é a linguagem padrão, e que as pessoas que não têm a linguagem padrão são vistas como diferentes das outras. E por que a linguagem padrão, que é da classe dominante, é valorizada e a outra não é? Como fazer na escola com que eles não se sintam excluídos e que eles aprendam a linguagem padrão, mas não só porque é o certo, entendeu? Toda a questão sociológica que tem por trás disso e por que a classe dominante impõe uma língua certa, entendeu? Enfim, tem todas as questões sociológicas por trás de questões de educação, e eu acho muito legal entender esse background, assim, que é tipo uma matéria teórica, mas que faz a gente mudar a nossa visão da escola completamente. Então eu adorei também Sociologia da Educação. As matérias desse semestre foram incríveis, gente. Tipo assim, eu amei a maioria, então eu vou continuar falando isso várias vezes, que tipo, eu amei e tal. Enfim, então Sociologia da Educação foi show. Bom, agora eu vou falar da minha matéria preferida, que eu acho que vocês já sabem, que é Psicologia. E eu tive Psicologia da Educação 2, na verdade, porque eu ainda não fiz a 1 por uma série de motivos, que não vem ao caso. Fiz a 2 antes de fazer a 1, porque eu não tinha pré-requisito. E, gente, a melhor matéria da vida, sério, eu amei muito o que a gente aprendeu. A gente começou vendo behaviorismo, então, com Skinner. Eu não sei, eu tô falando desses termos e eu sei que às vezes vocês podem não saber, mas algumas pessoas já têm um mínimo de conhecimento, então por isso que eu acho legal falar exatamente o que eu aprendi. Mas se você não sabe, só chegar lá no Google que você vai ter uma noçãozinha. Que behaviorismo é basicamente a visão comportamentalista. É assim que fala? Acho que esqueci como se traduz. Mas enfim, é aquela questão de reforço positivo, reforço negativo. Quando a criança faz algo errado, você vai lá e você pune ela, você coloca ela de castigo. Quando ela faz algo certo, você vai lá e dá um prêmio, coloca uma estrelinha no caderno, ou você fala parabéns, só isso é um reforço positivo pra ela continuar fazendo. É tipo lidar com os comportamentos a partir de reforços positivos e negativos. E, enfim, é uma visão na escola tradicional, coisa que a gente mais usa é behaviorismo. Então, tem os lados bons de behavior, mas a gente vai criticando. Então, a gente começa com behavior, depois a gente vai pra Piaget, que é bem contra, assim, no behaviorismo. E aí a gente vê todas as etapas da fase, então desde a sensório-motor até a última fase, que eu esqueci o nome, que eu não vou ficar entrando em detalhes também porque eu tô falando demais. Mas enfim, então a gente foi pra Piaget, que construtivismo de Piaget, que, enfim, que pensa na lógica matemática, e depois a gente foi pra Vygotsky, que é chamado construtivismo russo. Então a gente saiu de Piaget, depois foi pra Vygotsky, e concordava com muita coisa que Piaget dizia, mas pensava muito mais no lado social, histórico da criança e tal. Então, e aí a gente leu textos assim que dialogam Vygotsky e outros carinhas lá russos, então, tipo Leontiev, Elkonin, enfim, as outras pessoas assim. E aí depois a gente foi e viu um pouquinho de Freud, assim, só pra dar um gostinho de psicanálise e tal, mas não pra aplicar a psicanálise com as crianças, nada disso. Só pra gente entender mesmo essas teorias do Freud, da infância, da coisa da sexualidade infantil, não no sentido de sexualidade que a gente tá acostumado, mas enfim, a teoria dele, né, sobre tudo isso, complexo de Édipo, esse tipo de coisa, achei muito legal de ter essa visão também. Então, a psicologia a gente foi passando por esses não importantes, mas enfim, sobre esses
pessoas que não necessariamente pensaram a escola. Piaget, por exemplo, nunca pensou a escola, mas que contribuíram muito para tudo que a gente sabe sobre criança e como criança aprende, né? Basicamente, todos esses focos foram pra gente ver como a criança aprende. A gente terminou agora com o texto de teoria da atividade e a questão de como é importante na aula ter problemas para as crianças, deixar as crianças experimentarem, deixar que elas construam conhecimento ao invés de você só transmitir. Enfim, eu amo psicologia, eu acho que, assim, a gente precisava pelo menos mais umas 3 matérias de psicologia na faculdade, porque eu acho que acrescenta muito realmente conhecer a criança, conhecer o público que você está lidando. Também tive didática geral, que também foi incrível, e que aí realmente não tem uma linha de pensamento, mas não tem as pessoas mais importantes, cada um onde leu textos sobre a escola e a gente tirar aquela visão de que didática é simplesmente o como ensinar, que tem 1 milhão de fatores envolvidos nessa didática e os diferentes tipos de didáticas que já tiveram durante, enfim, a vida e tal. Então é muito legal, porque inclusive o professor ele fez uma coisa que eu achei incrível, que ele faz aulas dinâmicas e faz aulas que não são completamente expositivas, então trabalho de grupo e tal. E aí, várias vezes depois das aulas, ele pega uma folhinha com o plano de aula dele e dá pra gente. Então a gente consegue refletir sobre a prática que a gente teve na sala de aula e a gente consegue aplicar essa prática com as crianças também. Então não é porque a gente, tipo assim, tá na faculdade que a gente não vai fazer dinâmica e não vai ter uma aula que a gente vai construir conhecimento, sabe? Não vai ser tela expositiva. Então a gente conseguia ver na prática com a gente como é realmente bom ter uma aula que não seja simplesmente escrever no quadro e fazer as crianças copiarem. Didática eu achei incrível, principalmente agora no finalzinho que a gente começou a ver as diferentes correntes também, assim, na visão de várias pessoas. Então a gente viu de novo a questão do behaviorismo com Skinner, a gente viu a questão do humanismo com Roger. Gente, se vocês gostam, tipo assim, da ideia de educação, de trabalhar a emoção da criança, se você valorizar o sentimento, e você é uma pessoa compreensiva, procura um cara chamado Carl Rogers, que ele é da visão humanista, né, dessa concepção de escola e tal. Eu achei ele incrível. Procura no YouTube que você acha que vocês vão amar ele também, porque eu vi um vídeo e fiquei tipo, cara, isso que falta na escola. É isso, entendeu? Então, enfim. E a gente agora tá acabando a matéria com Paulo Freire, que, enfim, super renomado, que tem muitas ideias que são incríveis. Infelizmente, muitas delas não são colocadas em práticas, mas que ele pensa a escola e pensa os alunos e pensa a educação de uma forma maravilhosa. Então, a gente já terminou de ver didática agora com o Paulo Freire, tá sendo incrível. Então, todas as coisas de como lidar com os alunos, como enxergar eles de uma forma diferente, não ser simplesmente hierarquizados e o professor seja saiba tudo e o aluno não saiba nada, de valorizar o contexto do aluno. Enfim, didática não é como dar aula, mas é muito disso, da relação ensino-aprendizagem e tal. Achei incrível a matéria didática também. Também tive organização escolar 1, semestre meio até a 2, que é muito legal também. A gente estuda basicamente o funcionamento da escola. Então a gente parte desde a sociedade, as concepções de escola que existem, depois a gente entra dentro da escola. Não, a gente começa a ver, tipo assim, Secretaria Municipal de Educação, aqui do Rio de Janeiro, não sei o quê. Depois a gente entra dentro da escola e aí a gente vê quais são as funções, a gestão da escola. A parte principal desse curso é realmente a gestão da escola e da sala de aula agora no finalzinho. Mas então, qual é a diferença de um gestor, que seria o diretor da escola, para um coordenador, para um orientador pedagógico, e depois para o professor, aí para o aluno. Então são todas essas relações, como é que a escola é organizada e como podemos pensar essa organização, se o que temos atualmente é bom ou não. E foi com essa matéria que eu descobri também que eu tenho muita vontade de ser orientadora pedagógica. Então, rapidinho, para vocês só terem uma noção, o coordenador pedagógico seria a pessoa que cuidaria dos professores, teria essa relação com os professores, e o orientador pedagógico é a pessoa que meio que olharia para os alunos. Não que um não olhe para o outro, mas é só por uma questão que o orientador pedagógico é aquele que vai tentar fazer com que a escola seja o melhor ambiente possível para os alunos. Então, mesmo se algum estiver tendo uma dificuldade de comportamento, se estiver com problema com outro amigo, se estiver com problema com a família, se tiver, nem se estiver com problema, de você propor ações que sejam boas para aquele ambiente ser bom para o aluno. Enfim, acho que o orientador pedagógico é uma função que eu realmente tenho muita vontade de ser, depois de ter trabalhado em sala de aula, que é a coisa que eu quero fazer primeiro. Então a gente conseguiu estudar, a gente entrevistou um orientador pedagógico, cada grupo entrevistou uma pessoa da escola diferente, então deu pra gente saber bastante sobre isso. Se vocês quiserem saber sobre isso, uma autora que a gente mais leu foi Heloísa Luque, o nome dela, vocês podem pesquisar, que ela tem muito livro sobre gestão e tal. Então,
Enfim, recomendo, é uma leitura bem fácil, assim, bem repetitiva, assim, ela vai retomando os pontos, então se vocês quiserem ler, tem muita gente me pede pra eu recomendar a leitura, então Heloísa Luque, sobre a organização escolar, ela fala bastante. Questão de gestão democrática, a gente estudou muito, que qual a diferença de você um diretor que seja puramente administrativo e que olhe para a escola como se fosse uma empresa, e o diretor que é só pedagógico e não tem um lado administrativo, como é bom você ter os dois, e como é bom você ter uma gestão que você não seja o topo e você sabe tudo da mesma forma, que você tem uma abertura para a comunidade, para os alunos e para os professores também darem ideias e ser uma coisa realmente democrática e tal. Então gestão foi, esse curso de organização acrescentou muito nesse sentido, de tudo isso que acontece de organização escolar. É isso. Pra terminar, a última matéria que eu vou falar, que eu não quis assustar vocês, mas é porque eu peguei uma matéria lá do 7º período e adiantei pra agora, porque, sei lá, porque me deu vontade, que é Análise e Interpretação de Dados Estatísticos. Então você lê o nome da matéria e você fica tipo, oi, matemática, enfim. E só que o meu professor dessa matéria é incrível. Então em algumas faculdades talvez você tenha essa matéria e ela seja completamente matemática, decorar fórmulas e tal, que nosso professor não foi nada disso. Então, basicamente, é você realmente saber interpretar a questão da pesquisa, né? Porque você pode seguir para a área, de dar aula e tal, como você pode seguir para a área acadêmica, de fazer pesquisa sobre educação. E mesmo que você vá para outra área, é importante você saber se apropriar dessas pesquisas e ler com uma visão crítica e tal. Então, o curso é basicamente disso. De como você pegar uma pesquisa, enfim, de pegar dados sobre a educação e você conseguir analisar. Não só sobre a educação, mas sobre tudo. Mas agora no final, por exemplo, a gente está fazendo uma pesquisa, a gente está pegando bancos de dados, por exemplo, do SAEB, pegando esse banco de dados e criando uma questão a partir deles. E aí, o que a gente aprende? Esse análise e interpretação de dados estatísticas. A gente aprende a mexer, assim, é uma aula num laboratório cheio de computadores, é um computador para cada pessoa, e a gente fica toda a aula no computador, com o professor lá na frente ajudando a gente, e a gente vai mexendo num programa que chama SPSS, que é isso é um programa de estatística, basicamente. Então, é complicado explicar se você não tem experiência com isso, mas você consegue cruzar dados. Então, será que ter mais bullying na escola está associado com, por exemplo, crianças que sofrem bullying têm notas piores na escola? Como é que a gente descobre isso? Você pode ir lá e perguntar para as crianças, como você pode fazer um questionário, gerar esses dados das notas com o bullying, e aí você vai cruzar essas variáveis e ver se uma influencia na outra. Ou se não, às vezes tem umas coisas que a gente cruza e a gente acha que tem uma importância, que tem uma influência muito grande, na verdade não tem. Então, assim, eu sei que tem muita gente que não gosta dessa aula, que não consegue entender, não tem facilidade com isso. Eu acho que como eu tenho facilidade com matemática e como eu tenho interesse por facilidade com matemática eu não tenho, falei errado. Facilidade com tecnologia, com matemática eu realmente não tenho, mas eu acho que minimamente o meu raciocínio lógico-matemático nesse sentido funciona, eu sou boa de interpretar dados e tal, então eu acho que tem esses dois lados, e eu gosto muito da área de pesquisa também, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer também, tem muita coisa que eu tenho vontade de fazer, mas enfim. E, então essa aula foi muito boa pra mim, eu tô amando, você é uma possibilidade incrível, tipo assim, você pode descobrir uma coisa que vai revolucionar o ensino, não revolucionar o ensino, mas você pode descobrir coisas e você pode fazer um artigo que vai ser publicado e vai ajudar pessoas a entender melhor como funciona qualquer coisa que você queira. Bom, gente, então essas foram as 7 matérias que eu fiz. E quanto às perguntas, eu acho que eu quero fazer um vídeo específico pra responder, porque as perguntas, na verdade, foram bem pontuais dessa vez, então eu respondi nos comentários. As perguntas mais gerais já tinha respondido em outros vídeos. Eu quero saber, escrevam aqui embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo sobre o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, que eu fiz durante um ano, talvez eu faça mais meio ano, não sei, não tenho certeza ainda. Por favor, escrevam, porque algumas pessoas já me perguntaram minha experiência em sala de aula e tal, e como eu nunca, enfim, fiquei sozinha na sala de aula, a única experiência que eu tenho é com o PIBID, que eu tô na sala de aula uma vez por semana, fiquei com educação infantil e agora eu tô com ensino fundamental, mas junto com a professora, obviamente. Então a gente não é uma estágio, não é tipo um estágio porque é mais participativo, mas enfim, é basicamente isso. Se vocês me pedirem, eu faço um vídeo só sobre isso. E questão da leitura, eu tentei falar com alguns pensadores e tal aqui durante, então quem me pediu sobre leitura, eu acho que todos esses que eu falei foram os que eu gostei, porque eu lembro, então geralmente a gente lê uns que a gente gosta, enfim. E é basicamente isso. Eu vou mandar um beijo muito grande pra Tamara Menezes, que ela me pediu muito fofamente pra no próximo vídeo de pedagogia eu mandar um beijo pra ela, então um beijão pra você, viu? Lembrei de mandar. E, enfim, eu sei que tem muitas pessoas que me perguntam coisas nos comentários e tal, e eu falo, gente, vai falar comigo no Facebook, porque, enfim, se quiser conversar melhor. Então tem muita gente que eu tô conseguindo ajudar pelo Facebook, então se vocês quiserem conversar melhor,
passem lá, me mandem mensagem que eu vou responder com certeza. Então as perguntas eu acho que eu consegui responder bastante. Se vocês tiverem mais perguntas, escrevam aqui que eu faço um vídeo só sobre respondendo perguntas. Esse vídeo vai ficar gigante, acho que vai ficar chato. Tá bom? Então, muito obrigada por assistirem. Lembrem-se que todos os vídeos de pedagogia vão estar aqui embaixo. E eu vou deixar todas as minhas redes sociais se vocês quiserem falar comigo sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto. Tá bom? Beijão pra vocês e até a próxima.